Fala aí a tua história, sem pressa. Nossa, gente, é tipo terapia, assim? Diga, pode deitar aí no divã aí, né? Edu, minha história é muito longa. E a minha história de verdade se confunde com uma história financeira, sabe? Porque eu comecei a juntar dinheiro muito, muito cedo. Eu nasci em 85. Vim de uma família de classe... Que mês você nasceu? Fevereiro. É mais velha que eu. Eu sou de junho de 85. Eu sou aquariana do dia 8. E você é de que dia? 1º de junho de 85. Então você é geminiano. Olha, gente, a gente nasceu no mesmo ano. Olha onde ela já tá e eu ainda sou o primo pobre, gente. Ai, que angústia. Olha, daqui a pouco você vai ter que parar com esse papo, tá? Enfim, vamos falar sobre isso. Então, assim, a gente nasceu numa época, né, Edu, que tava num período de transição e talvez um dos piores momentos econômicos do país. Então, pra quem veio de uma família como a minha, que era uma família de classe média, então assim, não sobrava absolutamente nada. Então, é só meu pai que trabalhava, minha mãe ficava em casa pra cuidar de nós três. Uma vida super simples, tipo, isso aí era a minha vida, assim. Falando nisso, pode pegar à vontade Mas, aqui. e curiosamente, eu nunca me senti pobre. Tipo, Você lembra de algum desses aqui da tua infância? Isso aqui comia muito, isso aqui não comia sempre, não tinha em casa, isso aqui era caro. Bala de goma, né? Isso aqui era caro, não tinha em casa. Pode pegar à vontade. O que tinha em casa, às vezes, era leite condensado, que a gente comia puro. Quando tinha, assim. Então era uma vida muito simples, assim, mas eu nunca me senti pobre. Tanto que eu nunca falo, pra mim era uma família de classe média, assim, sabe? Enfim. E aí, o que aconteceu? 85, nascemos, né? Quando foi 1990, foi o auge da inflação no Brasil, 3.000%. Então era um período muito difícil, assim. Pra qualquer pessoa que ganhasse médio, era uma questão de sobrevivência, porque no fim do dia já estava tudo mais caro. E o salário não aumentava na mesma medida. Então eu cresci nesse movimento de muita preocupação na minha família como um todo, de todo mundo que estava perto de mim. Eu me lembro de na escola, mas já tinha uns 6 anos, comentar com a amiga minha, nossa, esse Sarney é um pão duro mesmo, né? Imagina uma criança de 6 anos, porque era só sobre aquilo que se falava. Então, o dinheiro era uma questão muito importante naquela época. E aí, eu tinha uns 7 para 8 anos, acho, né? Porque eu me lembro muito da minha infância, muito mesmo. Tenho uma memória muito vívida. Aliás, mais sobre a minha infância do que, tipo, de hoje. Que você comeu ontem. Péssimo. Meu HD, ele tá bem pifado. Dizem que meu processador é bom, mas que o HD é ruim. E aí, uma amiga da escola chegou pra mim e falou assim, meu pai vai fazer uma poupança pra gente comprar um carro quando eu fizer 18 anos. Falei, poupança? Como assim poupança? O que isso significa? Cheguei em casa e perguntei pros meus pais, né? Tipo, cara, cadê minha poupança? Eu quero minha poupança. Meu pai falou assim, cresça e apareça. Não tem dinheiro nem pra gente, você tá maluca. Não tem dinheiro, não tem poupança. Mas aquilo entrou em mim. E aí eu falei, não, então se meus pais não podem, eu vou fazer sozinha. E aí eu comecei a olhar pro dinheiro. Eu não sabia o que era aquele pedaço de papel. Eu tinha uma carteira, assim, daquelas com velcro. Opa! E aí eu comecei a juntar dinheiro. E entender, né, quanto custa um carro. E aí eu tinha um sonho na minha cabeça, que era um Escort vermelho conversível. Era louco, né? Nossa, tinha maravilhoso. XR3, XR3, isso mesmo. E aí o que eu fiz? Juntei dinheiro dos 8 até os 18 para comprar o carro. E eu nunca perdi esse objetivo de vida. E depois, estudando psicologia econômica, eu fui entender que esse sonho, essa meta, ela ficou muito forte na minha cabeça e me manteve disciplinada por tanto tempo, porque ela representava a minha liberdade, que é um valor muito importante para mim até hoje. Porque o meu pai falou, cresça e apareça, quando você tiver seu dinheiro, você faz o que você quiser. Foi aí que a ficha caiu, sabe? Então, o que eu fazia? Eu vendia pulseirinha de corda com miçanga na escola, fazia aquelas pulseirinhas de fio, feita em casa, tipo, com linha de tricô, que minha mãe fazia tricô, vendia na escola, fazia bazares, assim, na nossa casa. Porque você sempre foi meio cara de pau, assim, pra vender, pra fazer as coisas, empreender. Porque, nossa, pra mim, o mais importante era o meu carro. Então, assim, o não eu já tinha. Paga o preço que for. O não eu já tinha. Eu comecei a comprar em brechó, eu tinha uns 11 anos. Ninguém falava sobre isso, porque eu queria ter minhas coisas, mas eu tava juntando dinheiro pro carro. E na minha casa, assim como muitas casas, não tinha essa de ficar comprando roupa. Comprava roupa quando eu ficava pequeno. Trocava o tênis quando ele estava furado. Era presente, era só Natal e aniversário. E só. E aí eu comecei a, inclusive, pedir a minha parte em dinheiro. Tipo, eu não quero Barbie, eu quero a minha parte em dinheiro. Tipo, não quero, sei lá,
eu quero minha parte de dinheiro. E eu juntava num cofrinho. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu tinha o dinheiro não para comprar o Escort, mas eu tinha dinheiro para comprar um bug. Já é ali, né? Meio Não, caminho. andava. Pra mim era suficiente. Anda essa porra. Ótimo. Vai me levar onde eu quiser. Comprou? Não precisei, porque a minha madrinha, irmã da minha mãe, ela nunca me contou isso. Ela fez um consórcio, ela juntou dinheiro tipo uns 10 anos. E aí, quando eu fiz 18, ela foi contemplada nessa carta de consórcio, que era um valor, para a época, maravilhoso, era 11 mil reais, que ela foi contemplada. Eu tinha 6.800. Dava para comprar algo melhor que o bug, na verdade. O bug era 3.800. Nunca vou me esquecer, porque eu olhava todo final de semana nos classificados do jornal. E aí, o que eu fiz? Eu reservei os meus 6 e pouco que eu tinha, peguei a carta que ela me deu, e fui lá, comprei um carro, que era um Ford Ka, peladão, tava ótimo, não tinha nada, não tinha nem limpador traseiro, eu andava com um rodinho. Aqui, né? Não, eu andava com o rodinho pra limpar, pra limpar atrás, porque tinha muito orvalho onde a gente morava, né? E Você é de São Paulo? E andava com um radinho de pilha, assim, no banco. E aí foi assim que começou. Aí esse foi meu primeiro dinheiro de investimento. Esses 6 mil e pouco que eu juntei dos 8 aos 18. E aí eu não sabia que o dinheiro se multiplicava sozinho, porque meus pais nunca pouparam. Eu era o cofrinho, o reservatório de dinheiro da casa. Quando minha mãe precisava de dinheiro para comprar alguma coisa, ela pedia para mim. Porque naquela época não tinha cartão, graças a Deus. A gente nunca se endividou porque não tinha como se endividar naquela época. Não tinha cartão. Não tinha, tipo, cheque pré, não tinha parcelamento. Não existia isso. Ou você juntava e fazia, ou você não tinha. Então eu cresci com essa mentalidade. Juntar, sonhar, juntar, comprar. Até que eu descobri com 18, que foi quando eu tive meu primeiro emprego formal com carteira assinada, na hora que eu fui abrir a conta no banco, que existia um negócio, primeiro investimento que eu fiz, previdência privada. E aí a Cid Nelson me explicou que aquele dinheiro rendia. Então, olha, você vai colocar um pedaço do seu salário aqui, o dinheiro vai crescer. Falei, o quê? O dinheiro cresce? Sem eu fazer nada, né? Tipo, eu achei até que era uma pegadinha. E aí ela foi muito legal, falou assim, então, mas e se você colocar mais, eu consigo te abonar, te isentar a taxa de carregamento, que é uma taxa que é cobrada na hora que você coloca dinheiro. Eu falei, quanto que é que tem que colocar para tirar essa taxa? Era na época já era R$1.000. Falei, vou fazer. Eu quero esse... Não, desculpa, minto. Era R$800 para abonar a taxa. Depois é que foi aumentando. Falei, beleza, vou dar meus pulos. Eu ia ganhar R$450 de salário, mas eu ia vender comissionada, ia trabalhar como vendedora. Falei, vou dar meus pulos, esse negócio vai entrar sem taxa de carregamento. E foi assim que eu comecei. Caramba, mas aí então, aí você já começou a se apaixonar pelo mundo dos investimentos. Eu comecei a me apaixonar, sim, pelo mundo dos investimentos. Porque você já gostava de dinheiro para alcançar metas. Para alcançar minhas metas. E aprendeu a não gastar com idiotice, nem perder o foco naquilo que você sempre quis, que era o carro. E não deixar de fazer as coisas que eu queria no presente, mas eu tentava fazer tudo que eu queria do jeito mais barato possível para não despriorizar o que era mais importante, que era o meu carro. Tá. Então, assim, sei lá, se eu queria sair, se eu queria comprar alguma coisa, eu olhava, planejava, juntava mais. Aí é que, tipo, vou fazer camiseta tie-dye porque eu acho que vou ganhar mais dinheiro vendendo as camisetas. E, dito e feito, ganhava mais dinheiro fazendo as camisetas. Aí juntava, comprava aquela coisa que eu queria. Tá. Então, eu sempre fui muito autônoma, muito independente. E pra mim, nunca foi sobre só economizar, era eu preciso ganhar mais pra fazer isso aqui. Então, tinha parte da economia, tinha parte de não abrir mão daquilo que eu queria. Eu quero me vestir bem? Quero. O que eu vou fazer? Pô, uma amiga minha vai doar roupa. Eu falei, não, eu posso te comprar? Uma parte, ou brechó, ninguém falava sobre isso. Minhas amigas da escola, elas falavam, você tá usando roupa de morto. Tipo, não vou nem chegar perto de você. Elas falavam sério, assim, e eu sofria vários bullying por causa disso. Tipo, nossa, um morto tava usando essa roupa quando você comprou e tal. E aí eu comecei a investigar mais clubes de investimento com outros amigos, assim, de outros halls, assim, de conhecimento. Porque naquela época não tinha tudo isso que tem hoje, né? De facilidade. Não tinha nada. Não tinha nada. Foi por isso que eu comecei a Me Poupe. Quando eu comecei também não tinha nada. Era uma terra selvagem. Eu tive que plantar o mato, Edu. Não tinha nem mato. Não tinha nada. E aí eu comecei primeiro, depois que eu fiz a Previdência, o outro investimento que eu fiz foi num fundo. Nunca vou esquecer. Eu tinha R$1.000.
coloquei no fundo. No ano anterior, tinha rendido 80%. Caramba. Eu entrei. 6 meses depois, eu tinha R$500. Putz, sério? E ali eu entendi, na prática, que rentabilidade passada não é rentabilidade futura e que fundos de investimento tem que tomar muito cuidado. Tá. E com quem vende para você também. Ó, então a primeira coisa que legal é tirar isso daí, né? De metas, né? As pessoas perguntam, eu não consigo economizar. Eu sempre falo, né? Cara, se você não tem uma meta, um negócio muito louco que faz brilhar teus olhos, você vai gastar o dinheiro com qualquer besteira que você vê na vitrine mesmo, né? Pois é. Então, pensar em uma meta legal, uma coisa muito incrível. Mas tem uma coisa, Edu, que eu sei até que a gente tem visões opostas. Diga. Vamos levantar uma polêmica aqui. Manda. Briga, meu pobre Já show. deu tempo aqui, ela tá indo embora agora, galera, valeu! Para muita gente, assim, como eu não cresci com essa visão de parcelamento, de financiamento, porque isso simplesmente não existia, pelo menos para nossa realidade, era impossível, não tinha crédito. Então sempre fui de juntar, investir e fazer. E tem muita gente que só consegue fazer isso, as pessoas têm disciplina, mas desde que exista alguém no seu cangote te cobrando. E aí eles vão para o boleto do financiamento. Então financiar, dá. Pagar juros, ok. Receber juros, receber para mim mesmo, eu ser o meu próprio cobrador, a minha própria cobradora, aí já não dá. Então, eu sempre trago essa perspectiva de que, claro, tem um monte de cálculos, tem vídeo lá no Me Poupe também falando sobre a comparação entre financiar e alugar, quando vale a pena, depende da taxa de juros, não é uma verdade para todo mundo. Se você está financiando pela Minha Casa Minha Vida, provavelmente vai ser melhor você financiar mesmo, mas essa não é a realidade de boa parte da população. E quando a gente coloca em perspectiva a taxa de juros e o potencial que você tem de acúmulo ao longo do tempo, assim, os números não mentem, mas é que a disciplina da pessoa de poupar para si mesma, parece que ela precisa do medo de alguém tirar aquilo dela, que é o que acontece quando você financia com o banco. Se você não pagar, o banco toma.